O telefone tocou como um alerta ensurdecedor. Era um dia ensolarado, mas dentro daquela sala, a atmosfera era densa, pesada. Alguém havia construído um império em cima da confiança. Uma empresa que brilhava, que crescia, que atraía olhares. O sócio, aquele que sempre teve a palavra certa, que parecia ter a visão do futuro, estava no centro de tudo. Todos acreditavam nele. Mas agora, dúvidas começaram a brotar como ervas daninhas em um jardim bem cuidado. Olhares desconfiados se cruzavam. Está tudo bem, alguém murmurou, mas o tom era de incerteza. A confiança, antes inabalável, estava sendo testada. As conversas mudaram. O que era uma troca de ideias agora se tornava um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser o último. Um e-mail misterioso, um número fora do lugar nas planilhas. Pequenos sinais que, à primeira vista, pareciam insignificantes, mas que começaram a semear a semente da desconfiança. A insegurança pairava no ar. O que antes era amizade, agora se transformava em uma balança delicada. Alguém começou a observar mais de perto, a analisar cada detalhe. E então, sob a pressão da incerteza, um evento inesperado aconteceu. Uma reunião que deveria ser rotineira tornou-se um ponto de virada. A sala estava cheia, mas a tensão era palpável. O sócio, aquele que deveria inspirar confiança, parecia ter o peso do mundo sobre os ombros. Seu olhar esquivo, suas mãos trêmulas enquanto tentava se justificar, eram sinais de que algo estava muito errado. Momentos de silêncio, breves, mas intensos. O que realmente estava acontecendo nos bastidores? Alguém respirou fundo, sentindo que a verdade estava prestes a emergir. A adrenalina pulsava nas veias. A tensão era como uma corda esticada, pronta para se romper. Ali, no olho do furacão, uma pergunta ecoava: até onde a confiança pode ir? O que acontece quando ela é quebrada? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o que vinha a seguir poderia mudar tudo. E assim, a cortina se levantou, deixando a plateia em expectativa. O verdadeiro drama estava apenas começando. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Documentos financeiros espalhados sobre a mesa pareciam contar uma história diferente da que todos acreditavam. Alguém, no fundo, sabia que algo estava muito errado. Analisando cada número, cada gráfico, a preocupação crescia. Inconsistências gritantes chamavam a atenção. Como uma folha em branco manchada de tinta, os dados não faziam sentido. Quem passa por isso entende a tensão que paira no ar. A confiança, que um dia uniu os sócios, agora se tornava um peso insuportável. Afinal, quem poderia imaginar que um dos seus estava por trás de uma trama tão sombria? A tensão se transformava em um nó na garganta. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? A inquietação levou alguém a tomar uma decisão de investigar mais a fundo. Com o coração acelerado e a mente a 1000 por hora, começou a vasculhar documentos antigos, e-mails esquecidos, qualquer pista que pudesse esclarecer as dúvidas. A cada descoberta, a sombra se tornava mais densa. O que era um mero desvio contábil poderia se revelar como algo muito mais sinistro. A atmosfera pesava. Essa pessoa não estava apenas diante de números, estava desvelando segredos obscuros. Mais uma página virada e a revelação se aproximava. Um contrato imprevisto, uma assinatura desconhecida. Era um fio solto que, ao ser puxado, poderia desatar um emaranhado de mentiras e traições. As perguntas surgiam como um vendaval. Como isso pôde acontecer? E mais importante, quem realmente era a pessoa que um dia parecia tão confiável? Nesse momento, a linha entre a amizade e o engano se tornava tênue. O que poderia ser um simples erro se transformava em um pesadelo. A verdade estava ali, escondida entre as folhas. A cada minuto que passava, ficava mais evidente que a fragilidade da confiança poderia custar muito caro. Cada indício apontava para uma verdade sombria, uma traição que poderia abalar não apenas a empresa, mas a vida pessoal de todos envolvidos. A chave estava em descobrir o que realmente ocorreu. O cofre, símbolo de segurança, agora se tornava um objeto de curiosidade e temor. O que mais poderia estar guardado ali? A verdade parecia à espreita, pronta para ser revelada. E, quando ela vier à tona, quem sairá ileso? A tensão aumentava, e com ela, a certeza de que a história estava apenas começando.
A escuridão parecia espessa, mas a determinação de buscar a verdade iluminava o caminho à frente. O que será que espera nessa jornada? Era uma vez alguém que acreditava que a parceria era inquebrável. Todos os dias, olhava para o futuro com esperança. Mas, aos poucos, detalhes começaram a surgir. Transações estranhas apareciam nos relatórios. Valores que não faziam sentido. Uma compra aqui, uma retirada ali. O que parecia ser uma rotina de trabalho começou a se tornar um labirinto de desconfiança. Era impossível ignorar. O coração pesava. Essa pessoa olhava para o sócio, tentando reconhecer o amigo que um dia acreditou ser leal. Mas a confiança estava se esvaindo como areia entre os dedos. As conversas se tornaram carregadas de um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Olhares que antes eram cúmplices agora estavam cheios de perguntas não respondidas. A desilusão se instalou. E quando se está cercado por dúvidas, a mente pode ser uma aliada traiçoeira. Ele não pode fazer isso, pensou alguém. Mas as evidências não paravam de aparecer. Cada dia aparecia um novo capítulo dessa história obscura. Ninguém espera que a traição venha de quem se ama, de quem se confia. E então, tudo mudou com um único e-mail. Uma mensagem que aterrissou na caixa de entrada, como um meteorito em um céu sereno. O conteúdo era claro, uma traição delineada em palavras frias. Essa pessoa sentiu o chão se abrir sob seus pés. O sócio havia assinado um contrato com outra empresa, sem avisar, criando um buraco financeiro que ameaçava tudo. A traição estava exposta, mas o verdadeiro dilema começou. Quem realmente era o traidor? O sócio que havia prometido lealdade e amizade ou quem, mesmo após o golpe, ainda se questionava sobre as intenções do outro? Para muitos, a resposta seria simples, mas para essa pessoa, era uma confusão emocional intensa. O que fazer agora? Como reconstruir a confiança em um mundo onde as máscaras se desfazem? Era hora de enfrentar a realidade. Com um cofre de segredos à sua frente, essa pessoa se preparava para abrir as portas de uma verdade difícil. O cofre não guardava apenas dinheiro, mas a essência de uma parceria que se deteriorou. O que mais poderia estar escondido ali? O que mais havia sido assinado sem conhecimento? A jornada não terminava ali. O verdadeiro desafio era se reerguer, aprender com a desilusão. A confiança é fundamental, mas ela pode ser restaurada. A superação está ao alcance, se você estiver disposto a encarar o que vem pela frente. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A sala estava em silêncio. O ar pesava. Alguém, com a expressão desolada, olhava para os documentos espalhados na mesa. A revelação do roubo era devastadora. A confiança, antes fundamental, se desfazia como areia entre os dedos. O sonho que construíram juntos, agora ameaçado pela traição de um sócio, parecia um pesadelo sem fim. Enquanto as contas se acumulavam, a realidade se tornava mais cruel. A empresa, que deveria ser um porto seguro, estava à beira da falência. O desespero preenchia os olhos de quem ali estava. Cada um se perguntava como isso pôde acontecer. A sensação de impotência era absoluta. Como alguém que deveria ser um aliado se tornou o principal inimigo? O eco da pergunta ressoava, mas não havia respostas. Os desentendimentos surgiram como tempestades. Palavras ríspidas foram lançadas. A amizade se desfez em frações de segundo, e muitos se viam obrigados a tomar decisões difíceis. As discussões tornaram-se frequentes, e a divisão entre os sócios parecia irreversível. Era uma batalha sem vencedores, apenas corações feridos. Mas, em meio ao caos, alguém se levantou. Uma voz decidida que se recusava a desistir. Essa pessoa sabia que a queda não era o fim. Havia uma chama de esperança acesa, mesmo quando tudo parecia escuro. Com coragem, ela começou a planejar um novo caminho. Os desafios eram muitos, mas a determinação era maior. Como superar um golpe tão traiçoeiro? A resposta estava no fundo do cofre. Dentro dele, não só havia documentos, mas a prova de que a confiança não se perde facilmente. E, naquele momento, a ideia de reerguer a empresa, de reconquistar a dignidade, começou a tomar forma.
Quem passa por isso percebe que o verdadeiro valor de uma sociedade não está apenas nos lucros, mas na força que se tem em momentos difíceis. Cada um tem sua própria batalha, mas a superação é uma escolha. E quem se recusa a desistir pode descobrir que, mesmo na escuridão, há sempre uma luz a ser encontrada. O que acontecerá a seguir? A luta por reconstruir a confiança está apenas começando. O cofre guarda mais segredos do que se imagina. E essa história ainda vai surpreender. Era uma vez alguém que acreditou nas promessas feitas por um sócio. Juntos, construíram uma empresa, ou pelo menos era assim que ele pensava. Mas a traição veio como um raio em dia ensolarado. O sócio desapareceu, levando consigo não apenas a confiança, mas também os recursos e a reputação que haviam conquistado. Agora, essa pessoa se via diante de um abismo. O que fazer? A injustiça clamava por resposta. Determinado a recuperar o que era seu, ele sabia que precisava de provas. A ausência de documentos poderia significar sua derrota. Cada dia que passava, a frustração aumentava. Ele não podia deixar que a traição permanecesse impune. A luta por justiça o consumia, mas havia uma centelha de esperança. O que seria necessário para reverter essa situação? Em uma noite silenciosa, enquanto revirava arquivos antigos, algo chamou sua atenção. Uma pasta empoeirada, quase esquecida, escondia segredos que ele nunca imaginou encontrar. A adrenalina pulsou em suas veias. Com as mãos tremendo, ele abriu a pasta e começou a ler. Eram documentos que revelavam transações suspeitas, acordos obscuros e assinaturas que claramente pertenciam ao seu sócio. A cada folha que deslizava, uma nova revelação se desenrolava. O coração batia acelerado. O que aqueles papéis escondiam? Provas contundentes que poderiam vir à tona e mudar o curso da sua batalha. Cada palavra lida era um passo em direção à recuperação da sua dignidade e dos sonhos que quase foram destruídos. A determinação crescia dentro dele. Era a hora de agir. Mas ele sabia que essa luta não seria fácil. O sócio traidor estava em uma posição de poder, e muitos o apoiavam nas sombras. Ele precisava ser estratégico. Era uma corrida contra o tempo. O que ele faria com as informações recém-descobertas? Seria capaz de reunir aliados? A dúvida pairava no ar. O que está por vir? A verdade estava prestes a ser exposta, mas o confronto final se aproximava. A justiça exigiria coragem e astúcia. O jogo estava apenas começando. A confiança é uma faca de dois gumes. Um dia, você pode acreditar em alguém, e no dia seguinte, essa mesma pessoa pode ser a razão da sua queda. A tensão no ar é palpável. Todos se reúnem na sala de reuniões, olhares apreensivos, corações acelerados. O tempo é um inimigo invisível, e a pressão cresce a cada segundo. Precisamos agir rapidamente, alguém diz, quebrando o silêncio. Mas como? A situação é crítica, e cada escolha pode mudar o destino da empresa. O sócio que partiu, levando não apenas a confiança, mas também recursos valiosos, deixou um rastro de destruição. Agora, é hora de buscar respostas. Uma ideia audaciosa paira no ar e vai abrir o cofre da empresa. O cofre, que sempre foi um símbolo de segurança, agora se torna um mistério. O que será que ele esconde? Documentos? Contratos? Provas de trapaças? As vozes se elevam, discussões fervem. E se não encontrarmos nada? E se encontrarmos algo ainda pior? O receio é grande, mas a necessidade de clareza é maior. O grupo decide, em um gesto de coragem, que a verdade precisa ser revelada. O cofre pode ser a chave para entender a traição. Cada um se posiciona, e a tensão aumenta à medida que o momento se aproxima. As mãos tremem ao girar a combinação. O som do mecanismos ressoando no silêncio é quase ensurdecedor. Um clique, e a porta se abre lentamente. As luzes refletem em papéis amarelados. O que está ali dentro pode mudar tudo. Olhares de expectativa e medo se cruzam. O futuro da empresa pode ser escrito neste momento. O que foi assinado pode desvendar não apenas a falência do sócio, mas também a fraqueza de um sistema que permitiu que isso acontecesse. Todos se agacham para ver os documentos. O coração bate forte.
O peso da responsabilidade sobre os ombros é imenso. Se encontrarem a verdade, será um novo começo. Se não, o que fazer? A emoção é intensa. A confiança quebrada pode ser reconstruída, mas primeiro, a verdade precisa ser exposta. E aquela sala se torna o palco de uma batalha interna, confiança versus traição. O cofre pode ser a resposta, mas será que a equipe está pronta para encarar o que virá à tona? A urgência de agir toma conta. E enquanto todos se preparam para olhar para o passado, a pergunta se ergue: será que a verdade, por mais dolorosa que seja, poderá unir novamente aqueles que se viram tão divididos? A resposta está a um passo de ser revelada. E, ao alcançar a verdade, eles podem encontrar não apenas os documentos, mas a força necessária para superar essa tempestade. O futuro os aguarda. O cofre se abria lentamente, rangendo como se guardasse segredos profundos. A atmosfera na sala era carregada de expectativa. Todos os olhares estavam fixados na porta, enquanto a chave girava na fechadura. O momento que muitos esperavam, mas poucos estavam prontos para enfrentar. Alguém se aproximou, coração acelerado, quase ouvindo o eco do próprio batimento. O que estaria ali dentro? A tensão era palpável, como se o ar estivesse eletrificado. Muitos haviam apostado suas esperanças naquele instante, mas também havia um medo latente. E se tudo que se sabia, todas as conversas e promessas, se desmoronassem com a simples abertura daquele cofre? A ansiedade pairava no ar, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Então, a porta se abriu. Dentro, uma pilha de documentos, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Um dos papéis se destacou, como se estivesse clamando pela atenção de quem estava ali. Com as mãos trêmulas, alguém pegou aquele documento, sua mente fervilhando de perguntas. O que aquele pedaço de papel poderia revelar? A leitura começou. Cada palavra parecia aumentar a pressão no peito. O que antes era amizade, parceria e confiança agora se tornava um mar de traição. O que estava escrito ali? Assinaturas familiares, promessas quebradas, compromissos que se tornaram ilusões. A traição estava em cada linha. Alguém tinha deixado uma marca indelével naquele papel, e a verdade era inegável. O cofre não apenas guardava bens, mas também a confiança que foi destruída. E, naquele momento, a virada se consumou. A assinatura era a chave para tudo. A chave que abria não apenas o cofre, mas também a compreensão de quem realmente era aquela pessoa. O que parecia ser uma parceria sólida havia se transformado em um golpe traiçoeiro. A ansiedade deu lugar ao choque. A certeza de que a confiança foi mal empregada deixava uma ferida aberta. Enquanto a realidade se impunha, alguém percebia que, mesmo em meio à decepção, havia uma lição a ser aprendida. O caminho da superação poderia ser doloroso, mas a recuperação era possível. A vida seguia, e aqueles que passavam por isso sabiam que confiança e superação eram essenciais para reerguer-se. Afinal, no fundo, quem realmente estava feliz com aquela traição? E a quem caberia a vitória final? A história ainda não tinha terminado, e o próximo capítulo prometia ser ainda mais intenso. A sala estava gelada. O cheiro de traição pairava no ar. As provas estavam expostas sobre a mesa, como um veredito final. Alguém tinha feito a escolha errada e agora, o peso da verdade estava prestes a ser revelado. A tensão cortava como uma faca afiada. Ele entrou, com aquele sorriso forçado que tentava esconder a culpa. Mas os olhos não mentem. Ali, diante de todos, era impossível disfarçar a fraqueza. A confiança, que antes era a base de tudo, agora se transformava em um peso insuportável. A raiva borbulhava dentro de quem tinha confiado. Aquele sócio, que um dia pareceu ser um aliado, se tornou a fonte de toda a destruição. Você realmente pensou que poderia escapar assim? A voz ecoou na sala, cheia de indignação. A cada palavra, a tensão aumentava. As assinaturas no contrato estavam ali, inegáveis. Documentos que mostravam a traição em detalhes, como uma crônica de um colapso anunciado. A verdade incomodava, mas não poderia ser ignorada. Cada um presente sabia que a luta pela justiça começava ali. Não era apenas sobre dinheiro ou bens. Era sobre o respeito, a integridade e o direito de recomeçar. E a raiva que ardia dentro de quem foi traído se transformava em uma força poderosa.
O desejo de recuperar o que era justo, de reescrever uma história manchada por mentiras. Você destruiu tudo, mas não levará minha dignidade, a declaração ressoou como um grito silencioso. Era um ponto de virada. A partir daquele momento, quem passa por situações assim entende que a verdadeira batalha não é contra o traidor, mas contra a perda da confiança. Uma confiança que, mesmo abalada, pode ser reconstruída. A sala estava repleta de olhares. Todos esperando, todos prontos. Sabendo que a verdade não é apenas um instrumento, mas um escudo. A raiva dava lugar à determinação. O que estava perdido poderia ser encontrado novamente. Alguém ali se lembrou: recomeços são possíveis e, às vezes, nascem das piores traições. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Você já sentiu a traição de alguém em quem confiou completamente? Foi exatamente isso que aconteceu. O sócio, agora com o olhar perdido, tenta justificar suas ações. As palavras dele saem como sussurros desesperados, mas ao mesmo tempo vazias. Ele fala sobre pressão, sobre sonhos desfeitos. Mas será que isso é suficiente? O ambiente é carregado. A tensão é palpável. Muitos já passaram por isso, a sensação de ter suas esperanças despedaçadas por alguém próximo. Enquanto ele se esforça para encontrar desculpas, a desconfiança se instala como um veneno. Cada frase é como uma faca, cortando mais fundo. A verdade se esconde por trás de cada palavra. A confiança que antes existia se transforma em um eco distante. E então, como um ato final de desespero, surge uma reviravolta. O sócio traidor, em um momento de fraqueza, começa a revelar segredos. Segredos que não se limitam apenas ao que fez, mas ao que planejou. A sala, antes cheia de expectativa, agora se torna um campo de batalha. Cada revelação é um golpe, e você percebe que a traição vai muito além do que imaginava. Não se trata apenas de dinheiro, mas de lealdade, de promessas quebradas. As palavras dele se entrelaçam com o medo de um futuro incerto. Havia muito mais em jogo, ele diz, como se tentasse justificar o injustificável. E com cada novo segredo que surge, mais perguntas surgem na sua mente. O que mais ele escondeu? Até onde ele chegou? A verdade se revela ser um labirinto, e você está preso nele, sem saber em qual direção ir. A sensação de desconfiança é esmagadora. E você percebe que essa jornada não é apenas uma batalha contra o traidor, mas um teste de superação. Para você, para todos que um dia confiaram. Percebe que a verdadeira força não está apenas em enfrentar os inimigos, mas em reconstruir a confiança em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. Mas, a história não termina aqui. A revelação desses segredos é apenas o começo. O que mais está por vir? Quais serão as consequências? A tensão continua, e você sabe que precisa descobrir. O que mais pode estar escondido nas sombras? A cada resposta, mais perguntas surgem. E a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. O clima na sala estava pesado. Os rostos, antes cheios de esperança, agora se tornavam sombras de desconfiança. A conversa sobre o plano de recuperação tinha começado com entusiasmo, mas logo se transformará em um campo de batalha de opiniões divergentes. Alguém propôs cortar custos drásticos. Outro defendia investimentos em inovação. As vozes aumentavam, e a frustração pairava no ar como uma nuvem carregada. Essa pessoa nos deixou em uma situação horrível, alguém disparou. Como podemos confiar em qualquer um agora? As palavras cortavam como lâminas. Todos ali sentiam a dor da traição e o peso da responsabilidade. A ideia de um futuro próspero parecia distante, quase inatingível. Um silêncio sepulcral caiu, e todos começaram a olhar para o chão, como se as respostas estivessem escondidas ali. Mas quem poderia realmente ter a solução? A tensão crescia à medida que o tempo passava. O cofre, símbolo de sucesso, agora era um lembrete do que haviam perdido. Essa pessoa que se foi havia levado não apenas recursos, mas também a confiança entre eles. Precisamos nos unir, alguém finalmente quebrou o silêncio. As palavras ecoaram na sala. Era um chamado à ação, mas as expressões ainda eram céticas. Como poderiam se unir após tanta desconfiança? Muitos hesitaram, mas havia um sussurro de esperança.
A unidade, mesmo que inabalável, era a única saída. Se não nos reunirmos agora, tudo estará perdido, essa pessoa continuou. O olhar em seus olhos era de determinação. Devemos colocar nossas diferenças de lado e pensar no que queremos construir juntos. Não podemos deixar que uma traição defina nosso futuro. As palavras começaram a fazer efeito. Um a um, olhares se encontraram e, lentamente, a frustração começou a dar lugar a um entendimento mútuo. Como faremos isso? Alguém perguntou, a curiosidade misturada à incerteza. Mas a resposta não estava em um único plano, e sim na disposição de todos para dar o primeiro passo. A confiança seria restaurada através da transparência e do diálogo. Cada um teria que se comprometer a deixar o passado para trás e trabalhar em conjunto. O cofre ainda estava lá, mas agora era um símbolo não só de perda, mas de uma nova chance. O que aquela sala precisava agora era de um pacto de renovação. A história ainda não havia terminado. O futuro estava em jogo, e o próximo passo seria crucial. Como transformar a frustração em força? Essa era a pergunta que todos precisavam responder. A jornada estava apenas começando. A sala estava envolta em um silêncio opressivo. Essa pessoa, cercada por sua equipe, sabia que algo precisava mudar. O peso da traição ainda pesava em seus ombros. O sócio que uma vez foi parceiro agora se tornará um fantasma. As finanças estavam em ruínas, e a confiança, em frangalhos. Eles precisavam de ajuda. Mas, quem? Muitos sugeriram procurar consultores. No entanto, a desconfiança pairava no ar. O que aqueles estranhos poderiam saber sobre sua luta? Como poderiam entender a dor e a frustração que consumiam cada um ali presente? Era difícil acreditar que alguém de fora pudesse, de fato, oferecer algo valioso. O ceticismo era palpável. Essa pessoa se perguntava se estava desperdiçando mais tempo e recursos. As conversas se tornaram tensas. Falar sobre a vulnerabilidade não era fácil. Era preciso abrir as portas da empresa para desconhecidos, expor suas fraquezas. E se tudo isso se tornasse um erro ainda maior? As pessoas olhavam umas para as outras, buscando respostas nas expressões cansadas. Mas a verdade era que a esperança estava se esvaindo a cada dia que passava. Foi então que alguém na equipe, uma voz calma e ponderada, sugeriu um mentor. Alguém que já passará por desafios semelhantes e que poderia oferecer uma nova perspectiva. Havia um misto de surpresa e expectativa. O que esse mentor poderia trazer de novo? Mas algo naquela ideia acendeu uma pequena chama de esperança. A primeira reunião foi marcada. O mentor chegou, não com promessas grandiosas, mas com sabedoria e empatia. Ele ouviu atentamente cada um, acolhendo suas preocupações e incertezas. Essa pessoa ficou surpresa ao perceber que, em meio ao ceticismo, havia uma oportunidade de aprender. O mentor começou a falar sobre confiança e superação. É preciso trabalhar juntos, entender o que realmente importa, ele disse, com uma tranquilidade que contrastava com o caos interno da equipe. A confiança é a base de qualquer parceria, e sem ela, até as melhores ideias falham. Aquelas palavras ecoaram. Um entendimento começou a surgir. O que parecia impossível começou a se moldar em uma nova visão. Essa pessoa percebeu que a verdadeira mudança não vinha de fórmulas mágicas, mas de uma reflexão profunda e do trabalho conjunto. E assim, o ceticismo começou a dar lugar a uma nova esperança. Mas a pergunta ainda pairava no ar: será que eles teriam coragem suficiente para dar o próximo passo e, finalmente, reconstruir o que havia sido destruído? A resposta estava no que estava por vir. A sala estava carregada de tensão. A equipe se reunia, cercada por gráficos e relatórios que pareciam apontar um futuro sombrio. Alguém tinha roubado a confiança de todos, minado as esperanças e deixado um rastro de incertezas. Os olhares se cruzavam, mas as vozes estavam trancadas em um mar de desconfiança. A dúvida pairava como uma névoa espessa sobre cada ideia que tentava emergir. Será que conseguimos? Pensou alguém, quebrando o silêncio. Muitos ali sentiam o peso do fracasso. As risadas que antes ressoavam pela sala agora eram ecos distantes. A desmotivação tomava conta e a resistência a novas propostas criava muros invisíveis. Olhando para os rostos ao seu redor, alguém percebeu que não estava sozinha nessa luta.
Havia um desejo comum de superar, de encontrar uma luz no fim do túnel. Mas como? E então, em meio ao silêncio e à incerteza, alguém teve um estalo. Uma ideia audaciosa começou a tomar forma. E se fizermos algo totalmente diferente, sugeriu. A sala hesitou, mas a semente da criatividade começava a germinar. Um sorriso tímido surgiu, e logo outros foram se juntando. As ideias fluíam como água, quebrando as barreiras que antes pareciam intransponíveis. Cada palavra que surgia era um tijolo a mais na construção de um novo caminho. Vamos reimaginar nosso produto, e se mudássemos nossa abordagem, podemos alcançar novos mercados. Uma onda de energia começou a percorrer a sala, a resistência interna estava se dissolvendo. A confiança, antes abalada, começava a ser restaurada. Então, a atmosfera mudou. A incerteza se transformava em entusiasmo. Cada um ali sentiu que, talvez, a criatividade poderia ser o remédio que tanto precisavam. A ideia de que, juntos, poderiam resgatar a empresa e suas próprias crenças tomava forma. A visão de um amanhã melhor parecia palpável. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Será que conseguiriam levar essas ideias até o fim? A história ainda não estava escrita. O cofre que continha o futuro da equipe estava prestes a ser aberto. A confiança era a chave, mas quem teria coragem de girá-la? A resposta estava nas mãos de quem se atreveria a começar. O próximo passo depende de você. A esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. Em meio ao caos, alguém dentro da empresa decidiu criar algo novo. Um produto que poderia mudar tudo. O desafio era imenso. Recursos escassos, prazos apertados. A equipe, exausta, lutava dia e noite. Cada um deles carregava nos ombros o peso da desconfiança. Afinal, quem poderia confiar novamente em alguém que deixou a empresa à beira da falência? Essa pessoa olhou para os colegas. Viu nos olhos deles um reflexo de determinação. Vamos fazer isso, disse. A ideia era simples, mas poderosa. Uma solução que poderia atender a uma necessidade comum, algo que muitos estavam buscando. O entusiasmo cresceu, mas a dúvida também. Como poderiam seguir em frente sem os recursos necessários? Como criar, se tudo parecia contra? Dias se transformaram em semanas. Cada tentativa de materializar a ideia parecia uma montanha a ser escalada. Mas, mesmo diante das adversidades, a paixão pela inovação e a crença na superação uniram a equipe. Eles trabalharam juntos, noite e dia, buscando o entendimento de que cada erro era uma lição. E, ali, no meio de tanta incerteza, algo surpreendente aconteceu. O produto finalmente tomou forma. Era uma criação que, mesmo antes de ser apresentada ao mundo, já trazia consigo o peso da esperança. A equipe se reuniu para o lançamento. Nervosismo no ar. Olhares trocados, palavras não ditas, mas uma sensação palpável de que estavam prontos. O feedback chegou. As primeiras reações foram positivas. As pessoas gostaram. Não era apenas um produto, era uma prova de que a confiança e a resiliência podem gerar resultados extraordinários. A sala vibrou com as palavras de aprovação. A emoção tomou conta. Esse produto não era apenas uma solução, era a salvação. A mudança que tanto esperavam, finalmente, estava ao alcance. Em meio ao rastro de desconfiança, algo belo florescia. Alguém ali percebeu que os desafios enfrentados eram apenas passos para um futuro brilhante. Mas a pergunta ecoava: o que mais poderia acontecer? O futuro ainda guardava segredos. E, enquanto todos sorriam, uma nova ideia nascia em meio à euforia. O cofre da confiança estava se abrindo novamente, e o que mais poderia ser revelado? Essa reviravolta estava apenas começando. A porta se abriu lentamente, revelando um novo cenário. A equipe estava nervosa, mas havia algo no ar. Uma expectativa, uma esperança tímida. Essa pessoa, que já havia enfrentado tempestades e quedas, estava determinada a fazer da recuperação uma realidade. A luz que entrava pela janela parecia iluminar não apenas o espaço, mas também as suas almas. Vamos dar o nosso melhor, alguém sussurrou, e a energia se espalhou. Mas os desafios ainda estavam lá. As dívidas, os medos, as incertezas.
Muitos pensavam que a tarefa seria impossível, que a sombra do passado continuaria a assombrar cada passo. O que fazer quando a confiança foi dilapidada? Como seguir em frente quando o peso do erro ainda estava fresco na memória? Havia um clima de cautela. Olhares nervosos se cruzavam, e sorrisos eram raros. A cada reunião, um lembrete de que o passado ainda estava presente. Mas a resiliência, essa estava começando a brotar. O primeiro relatório de lucros chegou. As primeiras vendas, os primeiros resultados positivos. Um misto de incredulidade e alegria tomou conta do ambiente. Era como se um milagre estivesse acontecendo. Um dos colaboradores, alguém que sempre acreditou, se levantou e falou: se mantivermos a fé e trabalharmos juntos, podemos superar isso. E assim, um por um, os outros começaram a acreditar. O que antes parecia uma maré incontrolável começou a se transformar em ondas de possibilidade. Os números nas planilhas não mentiam. Crescimento. Progresso. A recuperação era palpável. O coração de cada um pulsava mais forte. O passado ainda doía, mas era o futuro que começava a brilhar. As vozes que antes eram de desânimo agora ecoavam otimismo e determinação. Estamos no caminho certo, alguém gritou, e todos sentiram a emoção da conquista se aproximando. E então, uma palavra ecoou pela sala: confiança. Era isso. A confiança não apenas naqueles que estavam ao redor, mas também em si mesmo. Os erros não definem quem somos, sim, a forma como nos levantamos e seguimos adiante. Cada um começou a perceber que, juntos, poderiam reescrever a história. Mas ainda havia muito caminho a percorrer. As cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia. E enquanto cada passo era dado, a dúvida ainda sussurrava. Mas o brilho nos olhos de cada um mostrava que, com coragem e união, a recuperação era não só possível, mas inevitável. E no fundo do coração, uma pergunta permanecia: e até onde essa nova fase poderia levar? O próximo capítulo estava a um passo de ser escrito. E isso estava apenas começando. O silêncio na sala é ensurdecedor. Todos os olhares estão fixos em uma mesa, onde um copo cheio e um vazio se encaram. É um momento de celebração, mas a alegria é ofuscada por sombras do passado. A traição ainda pesa no coração de muitos. Alguém se levanta, quebrando o gelo. Vamos brindar ao novo começo. Sua voz é firme, mas há um tremor nas mãos. Todos hesitam. O ambiente é carregado de emoções. Um sócio, que por muito tempo carregou a culpa, tenta desviar a atenção. Mas os ecos da desconfiança ainda reverberam entre eles. Um passado doloroso, onde promessas foram quebradas e a confiança se esvaziou. Será possível deixar isso para trás? Um outro sócio, a voz da razão, levanta-se novamente. Precisamos falar sobre isso. Palavras que soam como um desafio. Ele se pergunta em voz alta: podemos realmente perdoar? Ou isso vai assombrar nossas conquistas futuras? Olhares se cruzam, a tensão é palpável. Cada um reflete. O que é mais importante, o passado ou o futuro? Os minutos se arrastam. O copo cheio permanece intocado, a sombra da traição interrompendo as celebrações. Afinal, todos estão aqui, juntos, em busca de um novo horizonte. É hora de discutir o que realmente significa a palavra o perdão. O diálogo flui timidamente. São lembranças que se entrelaçam com esperanças. Um alívio começa a surgir no ar, como se o peso das decisões erradas pudesse ser dissipado pela força da união. Olha, não podemos mudar o passado. Mas podemos decidir o que fazemos com o que aprendemos. A frase ecoa, como um feixe de luz. Todos sentem um leve brilho de esperança. Será que podem realmente seguir em frente? O brinde é levantado. Os copos se tocam, mas um momento de hesitação ainda paira. O que vem a seguir? A confiança pode ser reconstruída? A conversa continua, mas a resposta ainda não é clara. No fundo, todos sabem que o primeiro passo é o mais difícil. Superar a dor é um desafio, mas deixar o passado para trás pode ser ainda mais libertador. É hora de decidir, de seguir adiante. Aquele cofre, que guarda segredos e memórias, é um símbolo do que realmente importa.
Vamos juntos, alguém sussurra, e nessa simplicidade reside uma força imensa. O futuro está ali, esperando por eles. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? Era um dia tenso no escritório. Todos se sentiam inquietos. O cheiro de desconfiança pairava no ar. Uma assinatura poderia mudar tudo. Alguém se levantou. O papel estava ali, diante de todos. Era um novo acordo, uma tentativa de recomeço, mas a sombra do passado ainda assombrava a cada um dos presentes. Muitos lembravam das promessas não cumpridas, das palavras vazias que haviam ecoado em reuniões anteriores. A traição ainda deixava marcas profundas. Cada olhar, cada suspiro, carregava a carga desse conflito. E, no fundo, todos se perguntavam: será que vale a pena confiar novamente? Ele, que antes fora sócio, agora parecia um estranho. A dúvida estava estampada nos rostos. Quem poderia garantir que não haveria mais surpresas? O ambiente era carregado de tensão. Silêncios se arrastavam, e as palavras eram medidas com cuidado. Alguém respirou fundo e tomou a dianteira. Era hora de se manifestar. Podemos fazer isso juntos, disse. O tom era firme, mas havia vulnerabilidade por trás da voz. Essa pessoa olhou nos olhos de cada um ali. Era um voto de confiança, um convite para unir forças. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava em aberto. A pergunta ficou no ar: vocês estão dispostos a dar uma nova chance? A tensão permanecia, mas algo mudou. O clima começou a se transformar. Havia uma centelha de esperança. Alguém pegou a caneta, hesitou por um instante, mas, em um movimento decidido, começou a assinar. O som da caneta sobre o papel ecoou como um rugido suave na sala silenciosa. A assinatura selava um novo capítulo. Era o início de um projeto renovado. A confiança começava a se reerguer, lentamente, como uma planta brotando entre as rachaduras do concreto. É preciso coragem para recomeçar, e cada um ali sentiu isso. As dúvidas ainda pairavam, mas agora havia um objetivo comum. A resistência cedeu lugar à possibilidade. Este momento marcava a transição. Um novo começo se iniciava, e com ele, a esperança de que, juntos, poderiam superar as cicatrizes do passado. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Como cada um reagiria diante dos desafios que viriam? A história estava longe de ser concluída. Quebre a barreira da desconfiança. O futuro espera por quem está disposto a lutar. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. A tensão estava no ar. Depois de meses de trabalho árduo, essa pessoa finalmente viu sua empresa crescer. Novos clientes, novas ideias, uma equipe motivada. O sonho de expandir estava se tornando realidade. Mas, com o crescimento, surgiram também os olhares atentos de concorrentes. Eles observavam cada movimento, esperando a oportunidade perfeita para atacar. A expectativa era palpável. Cada e-mail, cada telefonema poderia ser o início de uma nova fase ou o prenúncio de um desastre. Os concorrentes, ágeis e astutos, sondavam o mercado. Quem passava por isso sabia que a luta estava apenas começando. Havia aquele frio na barriga, um misto de empolgação e receio. Poderia essa pessoa realmente manter o ritmo? As noites sem dormir começavam a pesar, mas a determinação era forte. O coração pulsava acelerado, pois o sucesso parecia mais próximo do que nunca. Então, em meio a esse turbilhão, uma oportunidade inesperada surgiu. Um acordo que poderia abrir portas antes inimagináveis. Uma parceria que prometia expansão, visibilidade e um aumento significativo no faturamento. Era o momento que muitos esperavam, mas poucos conseguiam alcançar. A sensação de que tudo estava prestes a mudar era eletrizante. Mas havia um detalhe: seria preciso agir rapidamente, antes que os concorrentes se movessem. Essa pessoa sabia que confiança e coragem eram fundamentais. Enquanto analisava cada aspecto do acordo, o tempo parecia parar. Um sorriso brotou no rosto. Era uma chance de ouro, uma mudança de jogo. O sucesso estava ao alcance das mãos. E, apesar da pressão, essa pessoa sentia uma nova força dentro de si. Sabia que poderia superar os desafios. Quem passa por isso entende a importância de arriscar quando tudo parece incerto.
A ideia de que a perseverança pode mudar rotas poderia ser a chave para abrir novas portas. Mas, em meio a essa euforia, um pensamento surgia: e se tudo desmoronasse? E se os concorrentes fizessem a jogada antes? Uma onda de adrenalina tomou conta. A batalha estava longe de terminar. O futuro era incerto, mas a determinação crescia. E, enquanto se preparava para dar o próximo passo, algo dentro dessa pessoa sabia que, independentemente do que acontecesse, a confiança e a superação seriam os alicerces para continuar a luta. O caminho estava traçado, e agora era a hora de agir. Aquele momento poderia definir tudo. Será que essa pessoa estava pronta para o que estava por vir? O momento de euforia parecia não ter fim. Novos investidores começaram a chegar, atraídos pela ideia de crescimento exponencial. Essa pessoa, cheia de confiança, olhava para os números subindo e sentia que o céu era o limite. As reuniões eram recheadas de sorrisos e promessas brilhantes. Vamos expandir. Vamos conquistar o mercado, eram os gritos que ecoavam na sala de reuniões. A pressão era palpável. Manter esse ritmo, essa ascensão, era fundamental. Mas no fundo, havia uma sombra. Um pequeno sussurro que insistia em lembrar que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Foi então que a virada inesperada aconteceu. Um alerta no celular que parecia inofensivo se transformou em um pesadelo. Uma crise se aproximava. Alguém havia cometido um erro. As promessas de crescimento rápido agora eram apenas ecos de um passado recente. O pânico começou a se espalhar. Pessoas correram de um lado para o outro, tentando entender como aquela situação havia chegado até ali. O clima de confiança se desfez como um castelo de cartas. As portas que antes se abriam facilmente começaram a se fechar. O que parecia ser uma maré de sorte agora se tornava uma tempestade incontrolável. Todos se perguntavam como isso aconteceu. As respostas eram escassas e a pressão aumentava. A euforia deu lugar a uma frustração angustiante. O que antes era um sonho se transformou em um pesadelo coletivo. A crise não era apenas financeira, era emocional. O time estava sendo testado de forma brutal. Cada decisão parecia uma faca de dois gumes. Mas em meio ao desespero, uma pergunta pairava no ar: quem seria capaz de se levantar novamente? Uma nova onda de desafios estava prestes a chegar, e com ela, a oportunidade de recomeçar. A confiança, antes abalada, precisava ser restaurada. A superação não era apenas um desejo, mas uma necessidade. Esse era o momento de olhar para dentro, de encontrar a força que muitos acreditavam ter perdido. E assim, mesmo diante da tempestade, havia uma chama que não se apagava. Essa pessoa sabia que os maiores desafios sempre trazem lições valiosas. O caminho não seria fácil, mas a jornada havia apenas começado. O cofre estava prestes a ser aberto, e o que estava dentro poderia mudar tudo. O futuro ainda estava nas mãos de quem se atreve a lutar, mesmo quando tudo parece perdido. A pergunta que ecoava nos corações de todos era: como transformar a crise em uma oportunidade de renascimento? E a resposta estava mais próxima do que se imaginava. O ambiente estava pesado. O silêncio era quase ensurdecedor. Todos se olhavam, os olhos cheios de incerteza. A notícia da traição ainda pairava no ar como um fantasma, um eco de desconfiança. Essa pessoa havia roubado não apenas os recursos, mas a esperança de um grupo que acreditava em um futuro próspero. O medo do fracasso era palpável, afetando cada membro da equipe de forma diferente. Alguns se sentiam impotentes, enquanto outros começavam a buscar formas de sobreviver ao caos. Mas em meio a essa tormenta, algo começou a acontecer. Um murmúrio, uma troca de olhares solidários. Alguém, com a voz trêmula, quebrou o silêncio. Podemos lutar juntos. Não podemos deixar que a traição defina quem somos. Aquela frase foi como um raio que atravessou o céu nublado. Um chamado à ação. Um lembrete de que a força da união é poderosa, capaz de transformar desafios em oportunidades. Muitos começaram a acenar com a cabeça. A solidariedade começou a se espalhar como um fogo que renasce das cinzas. As inseguranças foram colocadas de lado, mesmo que momentaneamente. A sensação de coletividade tomou conta. A equipe se reuniu em um círculo, um símbolo de resistência.
cada um compartilhou seus medos, suas inseguranças, mas também suas esperanças. As histórias se entrelaçaram. Um prometeu ajudar o outro, um compromisso tácito de que a luta seria coletiva. As vozes se elevaram, uma sinfonia de determinação. Vamos reerguer nossa empresa. Vamos mostrar que somos mais fortes juntos. O sentimento era contagiante, e, mesmo que o caminho fosse repleto de obstáculos, a fé começou a florescer novamente. A confiança, embora abalada, renascia lentamente. Ali, naquela sala, a equipe renascia das cinzas. O desafio agora era não apenas recuperar o que haviam perdido, mas também superar as barreiras que a traição havia levantado. A energia estava mudando. Todos se comprometeram a lutar. A convicção de que, juntos, poderiam vencer qualquer adversidade trouxe um novo ânimo. E assim, com cada um reforçando seu compromisso, a primeira semente da superação foi plantada. A jornada não seria fácil, mas a união seria a base para a reconstrução. Um novo capítulo se abria, repleto de desafios a serem superados. Mas o que mais poderia acontecer a partir desse momento? A luta estava apenas começando. E a força que estavam descobrindo era apenas a ponta do iceberg de uma transformação ainda maior. A crise parecia interminável. As paredes da empresa refletiam a tensão. Olhares preocupados, sussurros sobre o futuro. Mas algo mudou. Essa pessoa, que antes se via perdida em meio ao caos, decidiu que era hora de agir. Com coragem, reuniram a equipe e compartilharam uma nova visão. Quase como uma chama acesa em meio à escuridão, uma esperança brotou. Muitos duvidaram. Afinal, como superar um golpe tão profundo? Mas, em vez de se deixar abater, essa pessoa viu isso como uma oportunidade. Era hora de reescrever a história. As palavras foram seguidas por ações. Em reuniões, brainstormings, cada ideia parecia um passo em direção à luz. As estratégias começaram a se transformar em planos. E os planos, em ações concretas. Havia algo contagiante na determinação da equipe. A energia que antes estava perdida agora dançava no ar. Eles começaram a testar novas abordagens, a ousar. E, mesmo com as incertezas, um novo espírito de colaboração emergia. Cada pequeno sucesso gerava um impulso maior. A confiança estava se tornando uma moeda valiosa. As semanas passaram e, surpreendentemente, os resultados começaram a aparecer. Os números que antes eram desanimadores começaram a subir. As vendas, os feedbacks positivos, tudo parecia indicar que a maré estava mudando. Aquela sensação de estagnação foi substituída por uma animação contagiante. As reuniões que antes eram pesadas agora eram repletas de risadas e celebrações. A felicidade se espalhava. Era um momento mágico. As pessoas começaram a acreditar novamente, não apenas na empresa, mas umas nas outras. O cofre que antes trancava segredos de desconfiança agora se abria para um futuro promissor. O que parecia impossível estava se concretizando na forma de resultados reais. A superação foi mais do que um simples retorno, foi uma metamorfose. E essa transformação inspirou a todos ao redor. Quem passa por desafios sabe quão delicada é a linha entre o fracasso e o sucesso. Essa experiência serviu como um grito silencioso de que é possível se reerguer. A confiança se tornou a base. Não apenas em si mesmos, mas uns nos outros. Mas o que vem a seguir? Essa jornada está longe de terminar. O sucesso é apenas o início de um novo desafio. E, enquanto celebram, todos se perguntam até onde essa nova confiança os levará. As portas que se abriram são apenas o começo. O futuro? Ele guarda segredos que ainda estão por vir. E a história dessa pessoa, e de todos que a apoiaram, está prestes a se desdobrar em algo ainda maior. Lá estava ele, em meio às lembranças, cercado pelo eco de risadas que um dia soaram como promessas de grandeza. Os dias em que tudo parecia perfeito. Ele costumava acreditar que a parceria era inabalável. Era um tempo de confiança, de sonhos compartilhados. Mas como pode uma pessoa tão próxima se transformar em um verdadeiro inimigo? A traição sempre deixa uma marca. Uma cicatriz que, mesmo com o passar do tempo, nunca desaparece completamente. As memórias vinham à tona como flashes de um filme. Algumas tardes quentes de verão,
planejando o futuro, as ideias fluindo como vinho. A entrega mútua, o compromisso, tudo parecia alinhado. Mas, então, o peso da deslealdade se instalou. E naquele momento, o que era sonho se tornou pesadelo. O cofre vazio, a empresa desmoronando, sonhos em ruínas. É doloroso olhar para trás e perceber que a confiança foi danificada. Essa pessoa que um dia foi aliada agora se tornou sinônimo de desilusão. Cada documento assinado, cada acordo, agora fragmentos de uma história que não terminou como deveria. A traição não é apenas um ato, é uma jornada de desconfiança que consome. Mas a vida, em sua essência, tem um jeito peculiar de ensinar. A dor traz uma clareza inesperada. Uma lição amarga: confiar é arriscado, mas viver com medo é ainda mais. A partir dessa queda, o aprendizado é profundo. A experiência, embora dolorosa, é um guia. Esse capítulo sombrio carrega consigo um tesouro de sabedoria. O que poderia ter sido um fim é, na verdade, um recomeço. A nostalgia é cortante, mas também traz a força necessária para seguir em frente. Você pode se sentir quebrado, mas as peças podem ser reunidas. O importante é não perder a essência. A confiança é um bem precioso, e aprender a discernir em quem confiar é fundamental. Não deixe que a dor defina seu futuro. A traição ensina que as maiores lições vêm das maiores quedas. Transforme a dor em motivação, a dúvida em força. Quem passa por isso entende que a resiliência é uma habilidade. Cada erro é um passo em direção ao crescimento. O que parecia um caminho sem volta agora se revela uma estrada de oportunidades. Nunca esqueça, a superação é o verdadeiro triunfo. O aprendizado é o que nos move. E você, o que irá fazer com a experiência que teve? O futuro se abre diante de você, e a escolha está em suas mãos. O cofre pode estar vazio, mas o valor da confiança e da superação nunca pode ser subestimado. E agora, o que você fará com tudo isso? A confiança é como um cristal, uma vez quebrada, a reparação pode parecer impossível. Depois da traição, todos se perguntavam se aquela empresa conseguiria se reerguer. E o que muitos não percebem é que, em momentos de crise, está nas mãos daqueles que permanecem firmes a chance de transformar dor em força. Foi assim que essa pessoa, após a devastadora revelação da falência do sócio, decidiu que não deixaria a história acabar na desgraça. Fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de cada riso, de cada conquista. O peso da responsabilidade pulsava, mas havia uma chama dentro dela. O caminho seria longo. Reconstruir a reputação, recuperar a confiança dos parceiros, reverter as perdas. A pressão era intensa, mas a determinação superava qualquer obstáculo. Passos cautelosos se tornaram uma dança, uma coreografia de superação. Cada decisão, cada estratégia, estava sendo cuidadosamente elaborada. Os dias se tornaram noites de trabalho árduo. Alguém voltou a abrir as portas para antigos clientes, não como um gesto de loucura, mas como um compromisso. Estava ali, frente a frente com os que haviam apoiado, com aqueles que tinham sofrido a dor da traição. E a resposta deles? Um misto de ceticismo e esperança. Mas, em meio a essa reviravolta, houve um sinal. O reconhecimento começou a vir de fora. O mercado, que havia se afastado, começou a olhar novamente. Confiar era um caminho difícil, mas essa pessoa estava disposta a trilhar cada passo, mesmo que fosse solitário. O orgulho começou a brotar, não por conta dos elogios, mas pela certeza de que a honestidade vale a pena. As bases estavam sendo restauradas, e a empresa começou a ser vista não apenas como um exemplo de superação, mas como um modelo a ser imitado. E então, quando uma premiação inesperada chegou até eles, foi como um grito silencioso de validação. A recompensa pelo esforço. Não era apenas um troféu, era uma luz no fim do túnel. Era o sinal de que, mesmo em meio à escuridão da traição, a integridade ainda existe. A confiança e a superação se tornaram pilares, não apenas para a empresa, mas para todos que estavam envolvidos. O caminho do sucesso é contínuo. O reconhecimento é apenas o começo. E agora, mais do que nunca, essa pessoa sabe que a jornada continua. Que trabalhar em prol da confiança vale cada segundo. E ao olhar para o futuro, entende que, enquanto houver determinação, não há barreira que não possa ser superada.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Um novo líder foi eleito. A sala estava cheia. Olhares ansiosos, murmúrios de esperança. Essa pessoa, diante do desafio, respirou fundo e sorriu. Todos esperavam mudanças. Um sopro de renovação. Promessas de um futuro brilhante. A energia no ar era palpável. Muitos tinham visto coisas demais. As cicatrizes deixadas pela traição de quem se dizia amigo ainda estavam frescas. Esse sócio, que um dia foi visto como um pilar, agora era uma memória amarga. E, no entanto, ali estava alguém, carregando a bandeira da esperança. A expectativa era uma chama que iluminava o ambiente. Todos queriam acreditar. A confiança, depois de tanto tempo, precisava ser restaurada. Essa pessoa sabia que era uma tarefa monumental, mas decidiu que era hora de um novo capítulo. Um convite à superação. Ao invés de lamentar o passado, vamos olhar para o futuro, disse alguém, com uma voz firme. Ouvindo isso, muitos se permitiram sonhar novamente. Tinha algo de contagiante naquele discurso. Planos estavam sendo desenhados, estratégias eram compartilhadas. Um novo time estava se formando, e a energia era como combustível, pronta para impulsionar o grupo para a frente. Mas como tornar essa esperança uma realidade? O desafio estava lançado. As promessas precisavam ser cumpridas. A sala, antes marcada pela desconfiança, agora pulsava com otimismo. A confiança estava sendo reerguida, tijolo por tijolo. Mas quem passa por isso sabe que, em cada passo, a sombra do passado ainda sussurrava. Então, a primeira reunião de estratégia foi marcada. O futuro parecia promissor, mas dentro de cada um ainda havia uma dúvida. Seria possível? Essa pessoa precisaria provar, não só para os outros, mas para si mesma. A voz interna sempre questionava: e se tudo isso desmoronar novamente? Nesse cenário de expectativa e incerteza, um momento decisivo se aproximava. Conhecer as verdades escondidas poderia ser a chave para um futuro realmente novo. As portas do cofre estavam prestes a ser abertas. O que realmente estava registrado ali? O que poderia desmascarar as mentiras do passado? A esperança estava no ar, mas a tensão também. Esse novo líder sabia que a verdadeira batalha não era apenas sobre a liderança, mas sobre reconquistar a confiança de todos. E a pergunta que pairava era: até onde você estaria disposto a ir para reconstruir o que foi destruído? O futuro ainda era um mistério. Mas, com coragem e determinação, esse capítulo poderia ser reescrito. O que viria a seguir? A resposta estava a um passo de ser revelada. A música festiva ecoa pelo salão, iluminado por um brilho novo. Todos sorriem e se celebram. A atmosfera é de renascimento, um novo ciclo. Mas nas sombras, a memória da traição ainda assombra. Alguém quebrou a confiança, surrupiou o futuro de muitos. O gosto amargo da decepção ainda paira no ar. As vozes se elevam em um brinde. A superação é nossa, dizem. Mas lá no fundo, muitos ainda sentem o peso do passado. O que aconteceu não pode ser esquecido, mas pode ser transformado. Naquele momento, quem passa por isso percebe que a força coletiva é imbatível. Eles se reúnem, não apenas para comemorar vitórias, mas para reescrever uma história. Um discurso é feito. Estamos aqui hoje não apenas por causa de conquistas, mas pelo que superamos juntos. É um lembrete sutil, mas poderoso. Eles foram traídos, mas não se deixaram abater. Em vez disso, transformaram a dor em determinação. Cada rosto reflete a luta, cada sorriso carrega uma história de resiliência. E então, uma revelação. Uma caixa antiga é trazida ao centro da sala. O cofre que guarda os contratos e as promessas quebradas. Alguém abre lentamente, revelando papéis amarelados com assinaturas que marcam o início do fim. Aqui está o que nos uniu e o que quase nos destruiu, diz a voz. Cada assinatura, um capítulo da dor. Mas nas páginas, também está a história de superação. Os olhares se encontram, e um silêncio respeitoso se instala. Essa pessoa que traiu não está mais aqui, mas o que ficou é a prova de que a confiança pode ser restaurada. A vitória não é de um, mas de todos. Eles aprenderam que, mesmo em momentos de escuridão, a luz da união brilha mais forte.
E à medida que a festa continua, uma nova esperança brota. Não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que juntos podem construir. A lição está clara e a confiança e a superação são essenciais. Mas, o que vem a seguir? A história ainda não acabou. Cada um desses rostos carrega um desafio, uma nova jornada a ser explorada. Quais serão os próximos passos? O que mais está guardado nesse cofre da vida? A verdade irá surgir. E você, está pronto para descobrir o que vem depois? Uma nova era começa com o som do metal se fechando. A instalação do cofre é um marco. O brilho frio do aço reflete o peso de um passado recente, repleto de traições e promessas quebradas. Alguém, uma vez confiável, se revelou um lobo em pele de cordeiro. O clima é tenso. A segurança agora é prioridade. O cofre é mais do que um objeto, é um símbolo de proteção. Enquanto a chave é girada, uma onda de emoção percorre o ambiente. Você sente a confiança ser testada. Como é possível confiar novamente? O passado, com suas cicatrizes, ainda está fresco na memória. Aquela pessoa, que um dia foi um parceiro, agora é uma lembrança amarga. Mas aqui está o cofre, impenetrável e sólido, pronto para guardar o que realmente importa. Alguns olham para o cofre e sentem medo, outros, como você, veem uma oportunidade. Uma chance de reforçar os laços, de construir uma nova cultura de transparência. O cofre se torna um catalisador, transformando desconfiança em determinação. Você respira fundo e se lembra de que a confiança pode ser restaurada, um passo de cada vez. As interações se tornam mais cuidadosas. Cada palavra pesa. A proteção contra traições é reforçada. A equipe se reúne, e juntos, eles decidem que o passado não definirá o futuro. A confiança pode estar ferida, mas não está destruída. A luz brilha no fundo do túnel. No entanto, a sombra do que aconteceu ainda paira. O passado nunca será esquecido. Essa lembrança coletiva é um lembrete constante da fragilidade de relacionamentos e da importância da fidelidade. Mas a força reside na capacidade de superação. A superação não significa esquecer, mas aprender e crescer. E assim, cada um de vocês se torna mais forte. O cofre é trancado e a chave é guardada. Mas não se trata apenas do que está dentro dele, trata-se do que vocês construíram juntos. Confiança, resiliência, novas promessas. E enquanto você olha para o cofre, sabe que a jornada está apenas começando. Confiança e superação são essenciais. O que vocês farão a seguir? A resposta está em suas mãos.